família veio da Europa, como todos os ciganos do Brasil vieram da Europa, né? Meus ancestrais, assim como os ancestrais de todos os ciganos, são do mundo. Não tem assim uma origem fixa. Os pesquisadores afirmam que nós somos da Índia. Acredito até que sejamos devido às similaridades. Na verdade, o povo cigano não tem uma pátria, não tem uma terra. O cigano é um povo nômade. A nossa característica é nômade. Então nós estamos no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, segundo pesquisas do governo federal, nós somos 1.500.000. Mas existiram outras fontes que constam só no estado de São Paulo 5 milhões de ciganos. Então, a gente pode fazer aí uma média de 3 milhões de ciganos. Basicamente isso, acredito. São muitos ciganos, porque somos a parte cigana sedentária, né, dos clãs Romani, e a parte Calon, né, dos grupos, dos acampamentos do povo Calon. Então, somos divididos em duas partes. Então, para fazer esse cálculo, teria que ser todas as famílias Romani entrevistadas e todas as famílias dos Calões. Então, é um pouco trabalhoso, né? Fazer um censo, mas basicamente seriam 3 milhões. Uma pesquisa em São Paulo fez 5 milhões de ciganos e uma outra do governo federal 1 milhão de ciganos. Então, são fontes diferentes, mas passa de 1 milhão. Aproximadamente 3.500.000 ciganos no Brasil, contando entre Calões e Roms. Desses dois grupos, basicamente seria isso. Mas eu acredito que esse número ultrapasse por conta do difícil rastreamento do governo, né, das pesquisas, como chegar nas famílias Romani tradicionais para conseguir chegar a esse número real. O meu pai e minha mãe vieram da Iugoslávia. Meu avô, parte de pai, veio primeiro. E como tinha um pouco ciganos daquela comunidade, que eles vêm assim, né? Então ele voltou com meu pai com 18 anos, foi procurar lá os amigos, tal, encontraram minha mãe, vieram para cá, ela veio com 13 para 14 anos, ficaram juntos até ele falecer, tá, 74 anos. E aí eu comecei, né? Eu já fui um dos ciganos, um dos primeiros ciganos dentro daquela comunidade que veio da Iugoslávia. O meu pai foi um dos primeiros ciganos dessa comunidade a se sedentarizar, a comprar uma casa. Aí meu pai chamaria, ele é brasileiro, virou brasileiro. Ele não mora mais, a minha avó morava em acampamento, mas meu pai já morava em casa alugada. Que ainda existe uma migração que ninguém conhece, né? Nós continuamos fazendo isso, mas em casas alugadas. Tem ciganos que ficam 4, 5 anos em São Paulo, vão para o Rio Grande do Sul, ainda fazem esse tipo de... Não consegue ficar muito tempo no lugar. Então isso é latente, isso é visceral. Alguns afirmam que, escrito, os ciganos chegaram aqui em 1564, 65 e tal, dito até os nomes. Esses foram os ciganos extraditados assim oficialmente. Mas lógico, isso aí é questão de bom senso. Na época que você chegando com as naus, para ir para um lugar estranho que você tinha supostamente presumido que existia aqui o Brasil, no continente. Eles não iam mandar seus valorosos patriotas portugueses com famílias e crianças no Manaus para descobrir uma terra, fazer uma viagem que não sabe se teria a volta. Naquela época, os ciganos não eram bem-vindos também em Portugal, eram perseguidos. E eles queriam se ver livres dos ciganos. Então, quem vai nas naus? Quais são as pessoas que vão ajudar nessa viagem, talvez sem volta? Logicamente, os ciganos. Então, vamos botar o máximo que puder para fora do Portugal. Vamos limpar, sempre assim, né, como fez Hitler. Vamos limpar a sociedade. Lógico que os primeiros ciganos a chegarem aqui,
Eu vi várias entrevistas já de professores, que me assombra muito, que eles afirmam que a população do Brasil, o censo geográfico em 1800 e pouco, na proclamação da República, ele, para limpar o nome do Brasil, ele botou as raças que formam a população no Brasil: indígena, branca e negro. E o cigano que veio nas naus, que segundo alguns historiadores, seria inviável a colonização do Brasil sem a presença dos ciganos, que eram os forjadores, homens que andam no mato, a cavalo, em carroças. Quem melhor do que eles? Um cidadão português, cuidando de vacas e cabritos e tirando leite de vaca. É isso que eles mandariam para uma terra sem saber onde. Então, essa é uma tese minha que eu vou provar mais tarde que existe. Então foram a população brasileira, até o censo geográfico, eles têm que inserir o cigano. E por ordem, indígenas, brancos e ciganos e negros. Até o censo geográfico, quando foi até a proclamação da República. Então eles limaram o cigano, porque o Brasil já estava sendo mal visto. Foi o último país a fazer a abolição dos escravos. Já tentavam fazer embargos comerciais. Então vamos limpar o nome do Brasil. Aqui não tem nem ciganos, quer dizer, ladrões, velhacos, trapaceiros. É um país limpo. Então começou assim. Então o nosso problema da União Cigana do Brasil é resgatar isso, a autoestima dos nossos ciganos. E para ver isso, eu fiz até aqui um quadro onde eu falo que esses ciganos todos, eu tenho como provar, todos que estão aqui são ciganos. Todos. Que negam. Inclusive Bill Clinton tem uma reportagem que a própria família, é uma revista francesa, que eles estão criticando o Bill Clinton, que nunca quis assumir a ciganidade dele. E ele tem tudo de cigano. Músico, gosta de mulheres e toca saxofone, é um cigano escrito. Então, isso aí vai levantar um pouquinho, resgatar, sabe, a autoestima desses ciganos. Porque eles têm um referencial e eles não tinham. E nunca ninguém se preocupou com isso. Então, como você resgatar, né, uma sociedade que é tão humilhada e tão deprimida desta forma? É só mostrar quem foram eles, porque eles têm toda a razão, porque eram perseguidos mesmo, sabe? É uma coisa velada, como eu falei. Então eles tinham medo, então não vamos arriscar. Os Calões chegaram primeiro no Brasil e chegaram em 1500, Juan Torres. Foi o primeiro cigano a pisar em território brasileiro. Juan Torres, como a maioria dos ciganos de Portugal e Espanha, foram deportados no Brasil, né? Porque na época o Império Português, né, o Reino de Portugal e Espanha, deportavam os ciganos para as Américas, né, para trabalhar e para colonizar, né? Então muitos ciganos chegaram nas Américas e fizeram famílias, e existem famílias de cigana, por exemplo, família Duque Estrada. É uma família cigana de séculos e séculos que chegou no Brasil, né, e teve um poderio, né, no governo e como juízes. Tiveram um trabalho muito grande com o Brasil Império ainda, então, e que na verdade muitos hoje não sabem que tem origem cigana, como muitas pessoas no Brasil são descendentes de ciganos e não sabem que são descendentes de ciganos. O grupo Romani, né, dos Roms, são 6 clãs, é composto por 6 clãs. Cada clã são várias famílias. Então, os mais tradicionais no Brasil: Calderache, Matiuaia, Rorahanê, Serbiaia, Lovari e Italiaia. Esses 6 clãs falam uma língua universal, que é o Romani. Nós falamos o Romani. E os Calões falam o Xibe-Calé. A língua cigana, ela é universal. Então as 6 clãs ciganas falam a mesma língua. Já os Calões que falam o Xibe-Calé, né, que é a língua dos Calões,
tem um veio romani, mas também com influência dos catalães, porque eles vieram de Portugal e Espanha e estão há séculos no Brasil. Então, houve também influências, inclusive indígenas, na língua deles, segundo pesquisadores. Existem algumas diferenças em relação a Roms e Calões, inclusive em relação ao comportamento. Então, Calões, eles, por exemplo, eles têm uma característica forte do dente de ouro, né? E as mulheres, as vestimentas delas são um pouco diferentes das vestimentas das mulheres Romni, né? Então, os Calões, eles têm algumas coisas parecidas, né? Mas a música deles puxa mais para o sertanejo. Nossa música já tem traços mais clássicos do violino, né? Do violão, do acordeon, e deles já parte mais para aquela coisa do ritmo sertanejo, do interior, porque o Calón, ele conviveu muito com o povo caiçara, com o povo pantaneiro, né? Então ele pegou essa influência da música do sertão, da música do interior. Então a cultura deles sofreu, né, algumas alterações, mas que também ficou muito bonito, né? Eu gosto muito de ouvir música sertaneja, então eu me sinto um pouco Calón. Eu sofro preconceito com o meu comércio. Eu tenho um comércio de artigos ciganos, tacho, bijuterias ciganas, e devido àquela coisa do cigano, aquela aproximação do cigano com a magia, com o misticismo, as pessoas interligam o cigano com uma religião que, na verdade, é a mesma das outras sociedades. O cigano, ele adere à religião do país. Por exemplo, aqui somos muito evangélicos, muitos ciganos evangélicos. Existem muitos ciganos católicos, a grande maioria. E então não existe essa coisa do cigano com uma religião mística. O cigano tem a religião do país onde ele está. Ele consegue, né, abraçar essa religião. A religião no Brasil, os católicos, protestantes, foram as religiões que os ciganos abraçaram. Então nós somos religiosos, sim, né? Acreditamos nos santos, acreditamos também nas forças da natureza, mas isso não quer dizer que nós tenhamos uma religião à parte. Isso tem que ficar claro para que esse preconceito seja quebrado. Muita gente passa em frente à minha loja, isso é feitiço, é bruxaria. Na verdade, essa resma, né, vem perdurando durante séculos, né, e que fortalece o preconceito, né, contra cigano. Então, a nossa etnia, ela precisa desse resgate, né, com a verdade. Por isso que o nosso presidente, Milva City, ele vem trabalhando desde 1989 com a mídia, com a mídia brasileira, jornais, televisão, revista, para descortinar a verdade sobre as nossas tradições. As ações de divulgação com a mídia ajudaram um pouco, tá, no Brasil, o cigano se tornar uma imagem folclórica positiva, né? Então, esse trabalho vem sendo feito há dezenas de anos, né? Há décadas. Então, começou com Carmen Miranda e depois Sidney Magal e aí por diante. Então, vários artistas, a mídia no Brasil ajudou muito a fazer a imagem de cigano uma coisa bonita aqui no Brasil. Mas na Europa, o preconceito ainda é muito grande. A grande maioria das famílias ciganas, inclusive a que eu te citei e outras, como a família Torres, que são ciganos, vieram para o Brasil como ciganos, os Estrada, essas famílias talvez ocuparam cargos políticos também e não divulgaram devido ao preconceito. Então, durante muitos anos, até agora, até 20 anos atrás, ainda muitas pessoas se negavam a dizer que eram ciganas. Existem pessoas, jornalistas na Rede Globo, que são ciganos, de famílias ciganas. Nós sabemos quem são as famílias tradicionais ciganas. E, na verdade, elas não divulgam por medo de sofrer o preconceito. Então, se isso aqui no Brasil é forte,
você imagina na Europa que o preconceito é muito maior, 5 vezes, 10, sei lá, 10 vezes maior. O preconceito vai existir muito. A minha geração, eu sei que eu não vou ver isso, nem a dele, mas talvez a 15ª geração já haja um nível melhor, né? Mas o principal é que nós plantamos a semente, está germinando. Há um imaginário distorcido do que seja realmente o nosso povo. Então isso é que me deixa muito triste às vezes, mas eu vou caminhando e vou tentando fazer o meu trabalho para tentar modificar essa história, né? Eu sou um grão de areia, né? Mas temos muitos ciganos que também trabalham e muitos não ciganos que também trabalham com a cultura cigana para fazer um trabalho bonito e levar a nossa bandeira, né? A bandeira cigana nas alturas. A não aceitação de você não ter um país, de você não ter uma pátria, de você ser diferente. Então, assim, a questão da nossa sociedade ser diferente das outras sociedades, tudo que é diferente gera o preconceito, né? Infelizmente, as pessoas, as sociedades do mundo têm essa dificuldade, né? O ser humano tem a dificuldade de aceitar o diferente, né? Seja ele físico, ou comportamento, ou sexualidade, tudo que é diferente parece que agride um pouco as pessoas. Então talvez essa coisa do nosso povo com colorido, do nomadismo, então isso talvez tenha contribuído para que isso perdurasse durante tantos anos. E essa perseguição ainda continua forte em alguns países. Na Europa nós fomos muito perseguidos. Antes e depois da guerra, então, foi o Holocausto, que é desconhecido aí por quase 99% da população mundial. Eu tenho a impressão que houve até um preconceito da própria imprensa mundial, porque só se falava no Holocausto judeu, tudo bem, mas não se falava e não se fala ainda do Holocausto cigano, onde tem umas estimativas por baixo que 2,5 milhões foram assassinados. Eles foram também jogados nos fornos, né? E temos histórias, mas muito pouco filmes, e eu acho que não se pode desvincular, quando se fala em Holocausto, judeus, ciganos, pessoas com defeitos físicos também que foram discriminados, negros também, sabe, lésbicas, gays, um monte de gente. Uns mais, claro, foram mais assiduamente perseguidos por judeus e ciganos, mas desde que se tenha assassinado, eu falo assassinato mesmo, que seja de qualquer outra origem, tem que ser mencionado. Então a imprensa falhou muito nisso, talvez, eu não sei, até por preconceito, ou dizer assim, puxa vida, eles estão defendendo os ciganos, essa raça, que é a única no mundo, que consta nos dicionários, constava até pouco tempo, mas isso era no mundo, em todos os dicionários do mundo inteiro. O povo está originário presumivelmente da Índia, figurativo, velhacos, trapaceiros, vendedor de objetos subtraídos. É o único povo no mundo classificado como ladrões. Então, classificados dessa forma no mundo inteiro, pelos dicionários, como velhacos, trapaceiros e ladrões, é a única raça, o povo no mundo. E é engraçado, eles não veem um outro lado, que na minha opinião, nós somos o povo mais pacífico do mundo. Nunca fizemos guerra. Nós temos um hino cigano, que é o Djelem Djelem. Esse hino foi marcante porque ele foi composto após o massacre na Segunda Guerra Mundial, né? Com os ciganos que foram mortos, né? Nas câmaras de gás. Então,
Foi uma fase muito triste do povo cigano e esse hino foi composto em homenagem, né, à nossa gente cigana, à dor, né, do nosso povo e a força, né, de caminhar e de andar e nunca esquecer a nossa raiz. O meu povo é um povo que tem uma música de raiz, que tem uma cultura muito bonita em relação ao casamento, em relação aos laços interfamiliares, aos primos, né? Então, a nossa gente, a culinária, nós temos uma culinária também muito saborosa. Então, eu acho assim que a característica mais forte do nosso povo é a nossa cultura de resistência com a nossa cultura. Então, assim, resistir foi preciso para a gente manter a tradição, né? Então, acho que essa resistência cigana é que fez a nossa cultura ser tão forte. Muitos não conseguiram, apesar de estarem mais organizados como os judeus, não conseguiram manter a cultura deles tão preservada quanto a nossa. Por quê? A cultura cigana se fechou, né, para conseguir se manter viva. Ou seja, para os não ciganos, sempre foi difícil ter acesso à cultura cigana. E para os ciganos, isso foi a maior arma para manter a nossa cultura, né, driblando os preconceitos. Nós temos músicos ciganos famosíssimos, né, do seu conhecimento, que o Gypsy Kings, que é um grupo cigano muito forte, da França, alguns e outros da Espanha, venderam milhões de discos no mundo inteiro. Então nós temos essa musicalidade. O Canu também, que é um músico que nasceu em Arles, que também é ligado àquela região que é de Saint-Marie-de-la-Mer, na França. Então nós temos grandes músicos. Os violinos ciganos da Rússia são um dos mais famosos do mundo, né? Então a nossa música tem traços peculiares que somente cigano tem, né? O violino e o violão do cigano, da forma que ele é tocado, é diferente de outros, né? De outras músicas, de outras manifestações. O cigano trabalha muito com essa parte da alegria, então o violino sempre rápido, sempre alegre, né? Então a nossa música é o que nos manteve durante muitos e muitos séculos também. A música boa, a música cigana. O idioma não se tem paradeiro certo, é uma mistura também de várias palavras que foram inseridas dentro de um talvez um suposto dialeto que existia entre eles quando saíram da Índia, né? Então pode chamar, alguns falam dialeto, alguns falam que é uma língua, que nós temos conjugações, tem verbos e tal. Então ele surgiu, a origem talvez da Índia. Alguns comparam talvez com o sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, tá? E daí foi baseado o idioma cigano, que houve, lógico,
crédito de outros idiomas também, de outras palavras, como também foi inserida em outros idiomas também. Uma das características mais fortes da nossa sociedade é a palavra. O cigano, ele empenha a palavra que vale mais que ouro. Então, se um cigano te prometer, vou te fazer isso por você, ele vai cumprir. Então, nossa palavra é muito mais valiosa do que ouro e dinheiro. Então, no mundo que nós vivemos hoje de tanta mentira, né? Você ter um povo como o nosso, que empenha a palavra, cumpre com a palavra, essa coisa ética e moral da nossa gente, isso para mim é um trunfo. É um trunfo cigano, a nossa palavra. E nós temos uma bandeira. Ela foi reconhecida internacionalmente. Ela foi divulgada em 1971 num congresso internacional, tá? Foi o primeiro, e foi aceita pela ONU, pelas outras associações mundiais de cultura, como hino à bandeira. Nossa cigana, reconhecida. Então ela representa o quê? O azul é o nosso teto. O verde é o nosso chão, é o mundo. E a roda é o caminho, é o destino. Existem várias outras versões sobre isso, várias, tá? Mas essa é a principal. Nós temos a nossa identidade, mesmo sem termos um país de origem, tá? Nós fomos identificados, a primeira vez escrita em alguma coisa sobre o cigano no século XIII, saindo da cidade de Punjab, da Índia. Daí talvez essa herança que nos identifica como oriundos da Índia. É a tese agora mais atualizada, né? Descemos, pegamos a Turquia, a Grécia, pegamos a Europa e espalhamos pelo mundo assim. A identidade cigana você conhece por identificar um outro, talvez até por instinto, pelo idioma, tá? Então a identidade cigana se define praticamente numa raça, independente do país que ele vive. Nós viemos descendo, né, até chegarmos à Europa, e nessas viagens, até chegarmos ao Brasil, lógico que nós recebemos a influência dos países e também eles também ficaram com algumas nossas também, né, identificações e hábitos, até chegarmos ao Brasil. Todo cigano é muito alegre. As festas ciganas, por serem interfamiliares, né? Os casamentos entre primos, sempre existe uma raiz de alguém com alguém. Então, família se encontrando é alegria, né? E a musicalidade romani sempre foi muito forte. Então, onde tem festa cigana, tem o violão, aí já traz uma voz, já traz a música romani. Então, onde tem violão, tem dança, e uma coisa vai puxando a outra. Então, essa é a característica mais marcante, talvez, né, da festa cigana entre família, né, entre o grupo. Por exemplo, o casamento cigano são 2 dias, né, mais o noivado. E se gasta, por exemplo, se vende uma casa para se fazer um casamento cigano. Então o casamento cigano é muita riqueza, muito luxo, porque uma família faz um casamento para mostrar para outra que aquela família vai ser vai ter sorte, vai trazer, né? O casamento Bartalém, o casamento Bartalô, de sorte. Então as famílias se esforçam para fazer o melhor, né? Para receber as outras famílias ciganas. Por isso, uma vai competindo com a outra para mostrar quem traz essa força de festa maior, né? Então isso é muito bonito. Nós temos muitos pratos típicos ciganos, né?
E um deles, assim, que é por mim muito saboroso, é a sarmava, que é feito, é um repolho, né, que envolve uma mistura de arroz com carne moída e nozes, né? Então é um charutinho de carne moída com arroz, carne de porco, nozes. Então é bem gostoso. Nós temos muita similaridade também com os árabes, assim, em relação à comida, né? Porque nós peregrinamos juntos durante muito tempo com os árabes. Cigano e árabe é um povo é um povo paralelo, um povo que se encontra. São culturas que se encontram. Hoje você tem dançarinas de dança do ventre, de dança árabe, que se apresentam em eventos ciganos para gadjês não ciganos, né? E que introduziram devido a essa aproximação dos ciganos com os árabes. Então isso é muito bonito. Fiquei 3 anos no Centro de Estudos Ciganos. Foi a primeira organização na América Latina cultural. Liderei o grupo 3 anos. Aí, por questões pessoais, eu não saí de contínuo com ninguém, eu larguei o Centro de Estudos Ciganos e fundei a União Cigana do Brasil em 90. Que funciona até hoje. Foi assim que começou o movimento cigano no Brasil e na América Latina, que ninguém queria assumir. É uma associação que praticamente não é uma associação, é uma identidade cultural. Então nós estamos trabalhando até hoje em resgatar esses espaços e moralizar. Foram vários, vou dizer vários, a influência do cigano. Primeiro foi a novela, Pó de Coração, né, da Glória Pérez. Ela esteve na minha casa e conversando, ela me ligou dizendo que a secretária ia fazer uma novela cigana e tal. E o negócio foi assim, ótimo, tudo bem. Ela veio na minha casa e foi muito interessante a novela. Nós aceitamos, não cobramos nada da TV Globo, tá? Porque a gente pensa que eu estava me fazendo na cultura cigana, não cobro. Então saiu a novela que é a história da minha sobrinha. Isso foi uma explosão, sabe, de ciganidade que as pessoas viram. E eu me surpreendi, hoje tem ciganos querendo ser mais cigano do que o próprio cigano, batendo no peito. O que eu não posso consentir, e peço que eles entendam isso, nós precisamos deles sim para divulgar a nossa cultura, fazem festa. Não somos contra isso. Não sou a favor de gente que não é cigana, está liderando a cultura cigana. Quando eu perguntei por que vocês me querem para liderar vocês, eles falaram: porque você é cigano e você toca violino, que é um símbolo da música cigana. Talvez tenha sido uma coincidência muito grande, mas esse violino não veio parar nas minhas mãos, sabe, por acaso não. Eu acho que teve alguma coisa por trás disso. Não vou dizer predestinação, que seria arrogância da minha parte, mas foi um motivo para fazer com que eu movimentasse a roda dessa carroça. Você vê cigano discute muito, mas você não vê um cigano jogado na rua fora. Porque você não pode, qualquer cigano que bater na sua porta, você tem que abrir a porta, ele na rua não fica. Isso é um procedimento nosso, que as coisas mais lindas da minha cultura que eu acho. Meu pai ele não era músico não, ele comprou um violino, eu estava com uns 9 anos, e nas festas ciganas eu via, mas ele queria fazer um grupinho, nós tínhamos quintal, ele tinha uns amigos dele e ele comprou um violino, ele nunca estudou não. E quando ele trouxe o violino para casa, eu com 9 anos que eu vi, foi amor à primeira vista. Fiquei apaixonado pelas formas do instrumento e depois que ele saía, ele guardava, escondia o violino no armário. Um dia eu achei, aí peguei o violino e comecei a tentear e toquei uma valsinha que era chamada Daisy. O pessoal antigo sabe disso. Ele era até um jingle do Chimatozan, fazendo propaganda. E aí eu fiquei entusiasmado, aí nunca mais larguei o instrumento. Se você tocar uma música cigana sem ter o sentimento próprio, você não diz nada, você não passa nada. Então essa diferença que os músicos na Europa, eles são muito conceituados e várias pessoas, ciganos que vieram de lá, falam assim, qualquer lugar que você chegar na Europa, no restaurante, se você disser que é cigano, você está empregado. Eles têm verdadeira admiração pelo sentimento que o cigano toca e passa, é considerado um dos melhores músicos nesse tipo
de música popular são os ciganos na Europa, até hoje. Vamos nisso! Eu vou apresentar para vocês primeiro uma música cigana russa, que ela é uma música cigana, mas já se tornou uma música do cancioneiro popular russo, né? Ela ficou conhecida mundialmente, que é o Otichorna, Olhos Negros, né? E essa música ela tem assim um papel muito importante na minha vida, porque meu pai era russo, né? A minha mãe também era descendente de russos, porque minha avó veio grávida da minha mãe da Rússia, aqui para o Brasil. Ela nasceu aqui por acaso. Então eu sou descendente de russos, né, dos dois lados. E meu pai cantava e assoviava essa música o tempo inteiro. Desde assim pequenininha eu ouvia essa música. Eu ouvia tanto que eu pensava até que era uma música judaica, mas depois eu vim saber que não era. Mas não sabia que era uma música cigana. E um dia eu estava fazendo aula com a minha professora, né, do Instituto Dharma, de onde eu tenho certificado de dança. No final a gente sempre faz uma dança livre e ela colocou essa música para a gente fazer a dança livre. E aí eu não conseguia ouvir essa música, eu não conseguia mais ouvir, porque desde que meu pai faleceu, eu ficava muito, assim, emocionalmente muito tocada. E aí meus olhos enchiam d'água, não me sentia bem, entendeu? Aí eu saí da sala, assim, fui para um canto. E aí a minha mestra veio atrás de mim. O que está acontecendo, Dora? Está se sentindo mal? Eu falei, não estou me sentindo mal. Aí eu expliquei para ela. Ela falou, é isso que eu gosto na dança cigana, entendeu? No povo cigano. A coisa da energia. Aí ela falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos trocar essa energia. Seu pai, onde ele estiver, ele não vai gostar de ver você triste quando você escuta essa música, que para ele era uma música tão importante que ele cantava e assoviava o tempo inteiro. Eu falei, é. Ela falou, vamos mudar essa energia, você vai passar a dançar, vamos fazer uma coreografia e você vai passar a dançar essa música e vai dedicar a seu pai toda vez que você dançar. Então, o que aconteceu? Houve uma troca total dessa energia. Hoje em dia eu danço com o maior prazer e dedico sempre a meu pai quando eu danço essa música que é Olhos Negros. Eu acho que a dança é o alimento da minha alma, eu sempre falo isso. Eu posso ficar sem comer, mas sem dançar não. Há coisa assim de uns 15 anos eu procurei danças ancestrais, né? Me deu um clique, assim, me deu vontade de fazer danças ancestrais. E foi assim que eu comecei, com a dança cigana, a dança do ventre, a dança espanhola, né? Mas assim, a minha paixão realmente é a dança cigana. Na verdade, o que me chamou a atenção não foi só a dança em si, foi o povo cigano, tá? Porque assim, essa minha história com a dança cigana, com o povo cigano, tem a ver com quem eu sou, com o que eu sou, né? Eu sou judia, né? E assim, o que me aproximou muito do povo cigano foram os sentimentos, eu posso dizer assim, a parte emocional da coisa, porque eu sou avessa a coisa de preconceito, totalmente avessa. Preconceito, discriminação, perseguição, né, a qualquer povo, não é só o meu, não, qualquer um. Então, isso sempre me chamou muita atenção, porque se você pegar a história e ver o desenrolar da história da humanidade,
todas as vezes que os judeus foram perseguidos, discriminados, mortos, sempre os ciganos estavam juntos. Então, duas emoções me aproximaram do povo cigano. A alegria, por causa da dança, a musicalidade, é muito parecida com a musicalidade judaica, entendeu? São músicas alegres e algumas também tristes, né? Mas assim, por exemplo, o Lamento Cigano parece com algumas músicas judaicas que se chamam troveriks, que são as músicas tristes. Mas tanto o cigano como o judeu, eles não curtem tristeza. Então, vai indo, quando chega no final, explode numa coisa alegre, né, e contagiante. Então, essas emoções foi que me aproximaram do povo cigano e da dança cigana. A alegria e a tristeza, e a indignação. Porque os ciganos, eles são oriundos da Índia, né? E quando eles os persas entraram lá na Índia, dominaram, dividiram a sociedade em castas, e os ciganos foram dados como pessoas impuras. Não sei porquê, mas foi isso que aconteceu. E a eles só cabia o trabalho de coveiros e lixeiros. E ninguém podia se aproximar deles porque também se tornava impuro. Então você vê que é uma segregação incrível, né? Então eles aguentaram um certo tempo, mas o cigano, a condição sine qua non do cigano é a liberdade, né? E eles não aguentaram ficar ali sob essa pressão toda e começaram a sair. Então ainda tem alguns lá, ainda tem uma certa quantidade de ciganos lá, mas muitos foram para o Egito, outros foram para a Europa, né? Então, se você vê uma cigana egípcia, vai dançar de uma forma. Uma cigana da Rússia dança de outra forma. Você nunca vai ver uma cigana russa bater castanhola, mas a cigana da Espanha, ela bate castanhola, né? Então é isso, a cigana da Rússia, pelo fato do país ser muito frio, né? Todo o leste europeu dança de bota e tal. Já a cigana, vamos dizer aqui do Brasil, dança descalça, que aliás, no meu entender, o certo é ela dançar descalça, porque a dança cigana é uma dança ritualística, né, onde acontece a troca de energia. Então, quando a cigana está sapateando, ela está trocando energia com a Mãe Terra. Ela está jogando o estresse, as angústias, toda a energia negativa, ela está jogando para a Mãe Terra e buscando a positiva, né? O bater das castanholas, as palmas, né? A palma também é a mesma coisa. Ela está dissipando e limpando o ambiente. O pandeiro. O pandeiro não é só um instrumento de percussão, ele também faz a limpeza do astral. Então, toda dança cigana é assim, ela é uma dança ritualística, mística, né? E, por exemplo, o movimento de mão. Quando a cigana ergue a mão, ergue o braço e faz isso aqui, ela está puxando a energia positiva do cosmos, trazendo para o corpo mental, entregando para a Mãe Terra ou entregando para o público que está assistindo. É uma troca de energia, né? E isso faz com que a pessoa se equilibre, tanto espiritualmente, emocionalmente, como fisicamente. Cigano é vida, cigano é pé no chão, é o contemplar do sol, das estrelas. Nós olhamos o céu, nós sabemos os sinais. O cigano sente o cheiro da terra. O cigano trabalha um pouco com a natureza, né? Porque o cigano faz parte da natureza, nós somos a natureza. Porque durante todo esse tempo, mesmo com as perseguições, nós andamos esse mundo afora, né? Homs e calões. Então, nós fazemos parte da natureza, sem prédios, sem poluição. Então, o cigano é um pouco da natureza, faz parte da natureza. Nós não perdemos a conexão com a natureza. E isso, para mim, é fundamental. Às vezes eu passo num lugar e sinto o cheiro da terra, sei quando vai chover. Essa coisa também do índio, do caboclo, né? O cigano também tem.
coisa de ouvir os pássaros cantando, é sinal de alegria. E a borboleta pode trazer alguém que vai engravidar, superstições ciganas, né, que a gente vai adquirindo, né, com os nossos ancestrais. E nós não perdemos essa conexão. Felizmente, o cigano tem um pouco da natureza. Todo cigano é sensível às forças da natureza. Isso é milenar, né? Porque até mesmo você ou qualquer outra pessoa que tiver conexão, né, com a natureza, é igual, porque você entra numa floresta, você vai perceber, exatamente. Aguça os nossos sentidos, né? Isso é muito importante, você saber quando o natural, né, a árvore, quando os bichos querem falar com você. Isso o cigano tem, todo cigano tem um pouco dessa conexão. Além de eu gostar muito da dança, do povo, admirar o povo cigano e gostar e respeitar, eu fui muito bem aceita na comunidade cigana, né? Fiz muitos amigos. Foi através da cultura cigana e da dança cigana que eu consegui realizar um sonho meu, assim, um sonho de mocinha, de juventude, que era trabalhar com síndrome de Down. Comecei trabalhando assim, sem pretensão nenhuma, né? Trabalhando a aula de dança e tal, coisa. Mas como eu danço e meu marido canta, a gente de vez em quando faz shows. Quando nós fizemos 45 anos de casados, a gente fez um show, a gente comemorou fazendo um show no Dia dos Namorados. E eu estava com o grupo há 3 meses. E me deu assim um estalo, me deu vontade de colocar o pessoal para dançar. E até comentei com meu marido, falei, ó, elas vão dançar. Aí meu marido, não pode, muito pouco tempo, 3 meses só, não vai dar certo isso. Eu falei, não, pode deixar, não importa, deixa elas participarem, porque eu senti que elas queriam participar. E foi assim que começou. Resultado, eu dancei primeiro, depois elas entraram e dançaram comigo. E assim, o público, elas foram aplaudidas de pé, teve pessoas chorando de emoção. Foi assim o ponto alto do show, né? E tudo começou nesse dia, a coisa delas dançarem e se apresentarem começou ali. Porque tinham pessoas na plateia que trabalhavam também com eventos e começaram a convidar. Então, desde aquele dia para cá, elas não pararam mais. Olha, eu acho assim, eu acho que trouxe muitas benesses, porque eu acho que melhorou bastante a coordenação motora, a flexibilidade corporal, né? Elas também, a dança também traz aprendizagem de melodia, de ritmo, né? Postura, trabalha todo o corpo, né? Além disso, trabalha muito a feminilidade, né? E eu faço questão de trabalhar isso com elas, né? E uma coisa que eu acho muito importante, trabalha a autoestima delas. Elas adoram saber se vestir, se arrumar, saber que vão dançar, que vão aparecer, né? Já fizeram programas de televisão, então eu acho que isso para elas é maravilhoso, né? Dá também muita confiança em si, né? Responsabilidades, de horário, né? De N coisas. E eu acho que só traz o que é bom, não traz nada de mal, só traz benesses mesmo. O projeto de Sara do Beija-Flor é um projeto que começou com a doutora Márcia, a professora Márcia, que é daqui da universidade, para expandir a cultura cigana
aqui em Petrópolis, trazer a cultura cigana em Petrópolis. A Márcia procurou a União Cigana do Brasil e como eu pertenço ao Conselho da União Cigana do Brasil, o meu tio falou, vai lá, faz o seu trabalho também, mostra que você tem uma participação com a sua loja Romani, através da dança, dos movimentos culturais que você faz, que eu também promovo eventos para ajudar a divulgar a musicalidade cigana. Então, eu apoiei esse projeto da Tiçara do Beija-Flor da Márcia. É uma campanha nobre, né, que só tem a elevar o nome do povo cigano. Essa coisa é muito bonita desse projeto Tiçara do Beija-Flor, porque Tiçara quer dizer tenda, e a tenda é a casa do cigano. E o beija-flor é um pássaro que não pode ser preso. Como você não pode prender um cigano num sítio. O cigano, ele quer vender, ele quer sair para vender. Nós temos essa arte, né, do comércio, de vender, de sair para vender tapete, panela, entendeu? Então, você não pode prender um cigano, assim como você não pode prender um beija-flor. Então aí vem já uma ligação muito forte, muito bonita. Isso aqui é inédito, tem duas coisas inéditas. É o primeiro hino nacional tocado à la cigana, tipo Django Reinhardt, mais ou menos. Eu não sei se chego àquele gabarito dele, mas eu fiz um jazz no violão batido. E isso foi para Brasília, foi me pedido. Porque eles não tinham ainda, eles têm o hino de todas as minorias étnicas, dos indígenas, de quilombola, foi liberado, cada um canta à sua maneira, que o hino é nosso, nós cantamos do nosso jeito, né? Então eles pediram que não tinham, esse foi o primeiro hino nacional brasileiro, quer dizer, nacional, tocado à la cigana.